Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma TPC produzida pela Diretoria de Ensino Região de Catanduva. Essa nossa TPC ela corresponde à semana de 5 a 9 de dezembro de 2022. Nosso objetivo geral é ampliar os conhecimentos científicos dos jovens por meio da pesquisa e busca de soluções para os problemas identificados. Essas soluções, então, sempre pautadas na ciência e em princípios éticos, podendo ser fundamentadas também na tecnologia, nos direitos humanos, sustentabilidade, saúde ou empreendedorismo. Nossos objetivos específicos: promover a formação em nível de pré-iniciação científica, visando o desenvolvimento acadêmico de estudantes da rede pública estadual do ensino de São Paulo. Instigar estudantes a se posicionarem de forma consciente diante de uma problemática, e valorizar a pluralidade do patrimônio histórico, cultural e ambiental. Além também de divulgar no âmbito da comunidade científica nacional e internacional as produções das escolas estaduais paulistas, com vistas à criação de novas oportunidades de intercâmbio de estudantes e professores. O conteúdo da nossa TPC de hoje será a 9ª FECESP, a Feira de Ciências das Escolas Estaduais de São Paulo, e pré-iniciação científica. Então, o que é a FECESP? Então, a Feira de Ciências das Escolas Estaduais do Estado de São Paulo, ela é uma ação pedagógica que busca estimular e promover a formação dos estudantes da rede estadual de ensino no âmbito das ciências da natureza, das ciências humanas e sociais aplicadas, das linguagens e da matemática, inserindo-os no contexto da pré-iniciação científica. A 9ª FECESP ela traz algumas novidades. Então, nós temos aqui as novidades da 9ª FECESP, a nova categoria, a categoria Mirim, que compreende os anos iniciais do ensino fundamental, que vai dos quartos aos quintos anos. Existe uma nova área de conhecimento que poderá participar aí da FECESP, como projeto, a área de linguagens. A possibilidade também, caso seja necessário, da formação de um comitê de ética em pesquisa na escola, o CEP. Também como novidade, o estímulo à participação de estudantes da educação de jovens e adultos, a ampliação do número de finalistas, o número de estudantes por projeto, então cada projeto pode ter 3 estudantes envolvidos, os diálogos formativos com a rede ao longo da edição e a disponibilização de documentos orientadores por área de conhecimento. Então, as categorias da 9ª FECESP, nós temos a categoria Mirim, que vai do 4º ao 5º ano, a categoria Júnior, que vai do 6º, 7º e 8º anos do ensino fundamental, dos anos finais, e a categoria Master, que ela pega ali o último ano dos anos finais ali do ensino fundamental, o 9º ano, a primeira e a 2ª série do ensino médio, e o EJA. Então, as áreas de conhecimento aí que são contempladas aí pela 9ª FECESP, que poderão escrever seus projetos. Nós temos a ciência da natureza, ciências humanas e sociais aplicadas, desafios matemáticos e agora a área de linguagens também. E quem poderá se inscrever? Então, grupos com no máximo 3 estudantes, de acordo com as categorias, claro, e que estiverem desenvolvendo projetos de pré-iniciação científica nas escolas. Cada grupo, então os grupos eles deverão ser acompanhados por um professor orientador. Então, quais tipos de trabalhos poderão ser inscritos? Os projetos eles poderão ter articulação com a realidade vivenciada pelos estudantes e construídos com base na resolução de problemas e análise crítica, tendo como princípio interferir positivamente nesse contexto, trazendo benefícios à escola e à sociedade. O processo de inscrição da 9ª feira ele é formado por 3 fases. Então tem a fase 1, que é a seletiva regional. Nessa fase, cada unidade escolar ela irá desenvolver seus projetos e inscrevê-los nas diretorias de ensino, de acordo com as orientações regionais.
Essa fase, então, ela já começou. Ela vai do dia 1º de setembro de 2022 até 23 de junho de 2023. A fase 2 é a seletiva estadual. Então, entre os dias 1º a 15 de agosto de 2023, cada diretoria de ensino deverá inscrever os projetos selecionados, de acordo com o número de vagas informado no regulamento da FECESP. Próximo à data, será enviado à diretoria de ensino um formulário para esta inscrição. E a fase 3, a fase final, a partir dos projetos enviados pelas DEs, será realizada pela equipe gestora da 9ª FECESP a seleção dos finalistas. Então, serão selecionados aí como finalistas 15 projetos de cada área de conhecimento, 15 projetos da categoria Mirim, e os 75 finalistas, os 75 projetos finalistas, eles irão participar da final da 9ª FECESP em novembro de 2023. Então aqui a nossa tabelinha, né? Só para resumir. Então cada área, nas categorias Júnior e Master, né? Então Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, Desafios Matemáticos e área de Linguagens, nas categorias Júnior e Master, terão 15 finalistas. Né? Além disso, a categoria Mirim também terá 15 finalistas. O total de projetos finalistas serão 75 projetos. Então, o total é de 75 projetos finalistas. Como será feita essa inscrição? O processo é formado por 3 etapas. Então, na etapa 1, novamente, a escola desenvolve e inscreve o seu projeto na diretoria de ensino. A partir daí, na etapa 2, as diretorias de ensino elas selecionam até 16 projetos. Na etapa 3, a equipe da FECESP ela vai selecionar até 75 projetos finalistas. Ok? E o que eu devo enviar para essa inscrição? Então, você deve enviar a ficha de inscrição, correto? Com os anexos de 1 a 4 do regulamento, assim, devidamente preenchidos. O projeto básico, o banner, o vídeo e a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa na Escola, quando necessário. Então, quando houver necessidade da atuação desse Comitê de Ética de Pesquisa na Escola, né, do CEP, é necessário esse parecer, essa aprovação do comitê. O cronograma da nossa feira. A fase 1. Então, de acordo com o cronograma de cada DE, e com o prazo de 1º de setembro de 2022 a 23 de junho de 2023, o desenvolvimento e inscrição dos projetos das escolas. Novamente, aí a fase 2. Inscrição dos projetos selecionados pela DE entre 1º a 15 de agosto de 2023. Então, as DEs elas irão selecionar aqueles que as representarão. Correto? Na fase 3, a divulgação então dos 75 finalistas em 6 de outubro de 2023. E a realização da 9ª FECESP em novembro de 2023. Então, esse é o cronograma geral aí das fases até a fase final, que é a realização da feira propriamente dita, em novembro de 2023. Então vamos falar um pouco de cada categoria, aí abordando cada área de conhecimento. Então na categoria de Ciências da Natureza, ela foca aí no ensino e aprendizagem pela investigação. Então a investigação pressupõe a observação, a definição de uma questão-problema, a proposição de hipóteses, a experimentação, construção de modelos, entre outros processos e métodos de pesquisa, análise de evidências e a apresentação de resultados e conclusões. Então, um projeto de pesquisa ele tem características específicas que o difere de outros projetos. No caso, aí, a pré-iniciação científica em ciências da natureza, o foco dessa pré-iniciação científica é na investigação. Então,
ela traz aí esse foco como uma estratégia, né, do ensino de ciências. Ela envolve a compreensão do desenvolvimento científico e tecnológico e ela valoriza a curiosidade e a problematização. E qual que seria a importância da pré-iniciação científica? Aqui no caso de ciências da natureza. A valorização da pesquisa e da ciência, né? A promoção da aprendizagem, desenvolvimento e protagonismo do estudante e a vivência dos desafios enfrentados na pesquisa científica. Agora vamos falar um pouquinho, né, da participação das ciências humanas e sociais aplicadas à nossa 9ª de ciências. Então, as ciências humanas e sociais aplicadas, elas dedicam-se a estudar e pesquisar de forma rigorosa a dinâmica humana no tempo e no espaço, a partir da produção dos valores, da vida material e da cultura. Elas envolvem vários campos de pesquisa, como história, geografia, filosofia, sociologia, psicologia, ciências políticas, antropologia, economia, direito e outras mais. A partir das ciências humanas e sociais aplicadas, é possível estranhar e desnaturalizar o que é considerado comum nas relações sociais, analisando, a partir de diversos procedimentos, com profundidade e rigor metodológico, problemas da sociedade. As pesquisas em ciências humanas e sociais aplicadas, elas objetivam compreender, refletir e agir sobre situações-problema envolvendo temas e processos de natureza histórica, social, econômica, política, cultural, ambiental, etc. Logo, o processo investigativo em projetos de pré-iniciação científica, né, ele contribui para o desenvolvimento das diversas competências e habilidades. No caso da categoria, né, da área de conhecimento das linguagens e suas tecnologias, a pré-iniciação científica ela proporciona aos estudantes a oportunidade de ampliar suas aprendizagens, no que cerne variadas situações comunicativas e interacionais, ligadas às instâncias do verbal, do corporal, do visual, da sonoridade e ou do digital, além de possibilitar o desenvolvimento da criticidade, da criatividade, da percepção estética e de um posicionamento ético diante de diferentes contextos. E quais são as áreas de atuação das linguagens e suas tecnologias? Então, nós temos aí essas 5 principais áreas de atuação, né, campos de atuação. São as práticas de estudo e pesquisa, a área artístico-literária, a da vida pessoal, a vida pública, né, e o campo jornalístico-midiático. Então, dentro desse campo de atuação, né, nós podemos aí exemplificar algumas possibilidades, né, então dentro das práticas fotográficas, né, de intervenções nas redes sociais por meio de suas próprias vivências e de seus colegas, refletindo nesse processo sobre escolhas no universo digital. Também a possibilidade de atividades que estimulem o compartilhamento de ideias, a elaboração de textos e a análise de fenômenos contemporâneos típicos nas redes sociais, como, por exemplo, a manipulação de informações ou a cultura do cancelamento. Outra possibilidade, né, são as vivências a produções audiovisuais, adaptações literárias, produções teatrais, criações ou recriações artísticas, elaboração de jogos, produções de quadrinhos, entre outras práticas que dizem respeito a diferentes linguagens. E para trazer, né, uma reflexão acerca da importância do processo em si, né, e não só do início e do resultado, nós trouxemos aqui um trecho, né, de João Guimarães Rosa, da obra Sertão Veredas, né, que diz assim: tem uma repetição que sempre, outras vezes em minha vida acontece. Eu atravesso coisas, e no meio da travessia não vejo. Só era entretido na ideia dos lugares de saída e de chegada. Assaz, o senhor sabe, a gente quer passar um rio a nado, e passa, mas vai dar na outra banda
é num ponto muito mais embaixo, bem diverso do em que primeiro se pensou. Então o real ele não está na saída, nem na chegada. Ele se dispõe para a gente, é no meio da travessia. Em relação à categoria dos desafios matemáticos, os desafios matemáticos eles visam estimular o desenvolvimento da competência do raciocínio lógico-matemático nos estudantes da rede, por meio de uma atividade motivadora inserida em um contexto significativo e que permita potencializar, aliás, o desenvolvimento das habilidades cognitivas por intermédio da proposição e elaboração, resolução de desafios matemáticos em situações colaborativas, presentes no cotidiano, tornando o estudante protagonista e atuante na sociedade. Então, em relação a esse trabalho de cooperação, nós temos lá no Currículo Paulista exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. Na categoria Educação de Jovens e Adultos, o EJA, podem participar estudantes que, no primeiro semestre de 2023, estejam matriculados e frequentes nos primeiro, segundo e terceiro termos da EJA para os anos finais do ensino fundamental e nos primeiro e segundo termos da EJA para o ensino médio, em todas as áreas de conhecimento. Os estudantes da educação de jovens e adultos, da EJA, eles deverão ser inscritos na categoria Master, independente da etapa de escolarização. E os estudantes da EJA, eles podem se inscrever na FECESP, independente da idade também. Em relação à educação especial, quem são os estudantes que fazem parte da educação especial? Então, os estudantes com deficiência, seja ela auditiva, física, intelectual, múltipla deficiência, visual e surdo-cegueira. Estudantes também com transtorno do espectro autista. Neste caso, muitos podem apresentar inteligência acima da média. É uma característica da pessoa com a síndrome de Asperger, por exemplo. Estudantes também com altas habilidades e superdotação. Também, os estudantes que fazem parte do público elegível para o serviço da educação especial, eles devem ser estimulados a participar. Os professores especializados, eles poderão contribuir para que essa participação ocorra de forma efetiva. E atenção, informações super importantes aí. A finalização da 9ª Feira de Ciências das Escolas Estaduais de São Paulo, ela poderá ser presencial ou virtual. Então, a comunicação oficial da 9ª FECESP será feita via comunicado conjunto Subsecretaria COPED e outros meios oficiais de comunicação da SEDUC. Aqui nós temos um link que será enviado por e-mail para as unidades escolares. Esse link é o link do Drive, onde você tem toda a documentação e documentos orientadores, documentação para inscrição, os documentos orientadores para a participação da FECESP, além de vídeos que fornecem instruções para inscrição e participação da feira. Então esse link vai ser enviado para todas as unidades escolares, junto com o link da nossa TPC. E como o foco aqui da Feira de Ciências é a pré-iniciação científica, nós vamos trazer aqui uma breve explanação relacionada à pré-iniciação científica como estratégia didática. Então, o que é a pré-iniciação científica? Ela caracteriza-se por ser um processo que acontece na educação básica, em que se espera que os estudantes, apoiados pelos conteúdos e pelas vivências escolares, eles possam produzir os próprios projetos de pesquisa com base em criatividade, inovação, metodologia científica, análise de dados, produção de protótipos e argumentação.
E o que a investigação científica ela pode proporcionar aos estudantes da educação básica? Então, a investigação científica ela envolve, né, a curiosidade e elaboração de perguntas, né, interesses individuais e coletivos dos estudantes, que estão bem atrelados aí ao projeto de vida. Então, também a reflexão crítica sobre a realidade, né, com a intencionalidade pedagógica. Então, ainda que o processo envolva essa intencionalidade pedagógica, ele deve ser desenvolvido considerando o protagonismo do aluno, né, do estudante. A investigação científica de fenômenos por metodologias científicas, né, desenvolvidos por diversas ciências em todas as áreas de conhecimento, né, promovendo então o letramento científico. Né, e quando se trata aí de investigação científica, ela envolve várias etapas, né? Mas ela também traz alguns aspectos. Ela traz o conhecimento científico, né, em geral, ele traz alguns aspectos, né? No caso aqui, o aspecto ético, né, que ele visa respeitar os direitos e garantir a integridade de todos os participantes, né, seres humanos e animais, né? E quando há o experimento, né, o desenvolvimento da pesquisa científica envolvendo seres humanos e animais, há necessidade dos comitês de ética, né, da atuação desses comitês para aprovação do projeto ou não, e considerar as consequências do conhecimento produzido na sociedade. Né? Então, outro aspecto também que o conhecimento científico traz é o não dogmático. Então, o conhecimento científico ele não é uma verdade absoluta. Então, ele é passível de revisão e contestação. E o conhecimento científico traz também uma certa consistência. Né? Então, ele deve ser elaborado com rigor científico, né, com rigor metodológico, aliás, e possibilita ultrapassar percepções superficiais sobre a realidade. Então, falando um pouquinho mais sobre a investigação científica, ela envolve várias etapas, né, iniciando-se com uma observação, né, uma observação atenta, reflexiva e crítica da realidade, daquela problemática que é trazida. Essa observação ela pode suscitar dúvidas, indagações, questionamentos, e por sua vez, eles podem ser lapidados, formando uma questão-problema. A partir dela, ela é possível direcionar o trabalho e promover uma reflexão exploratória sobre a problemática, estudando o que já se sabe sobre o fenômeno, observando e elaborando hipóteses, né, que são respostas assim provisórias à questão-problema. Então são levantadas essas hipóteses. Né, feito isso, é possível iniciar os procedimentos de coleta, né, de dados, a sistematização e a análise desses dados, que permitirão responder à questão-problema. É necessário também escrever a pesquisa, explicando as etapas realizadas, demonstrando o caminho percorrido. Então, durante a metodologia, é necessário explicar o passo a passo, todas as etapas envolvidas na metodologia e da investigação científica. E apresentar também as conclusões obtidas ao longo da investigação. Então, finalmente, né, é o momento de concluir essa pesquisa e comunicá-la ao público. Então, essas etapas, com destaque para as que ocorrem a partir da reflexão exploratória, são profundamente impactadas pela metodologia e pela fundamentação teórica adotadas. Quando se trata aí da pré-iniciação científica, aliás, e o currículo paulista. Então, ela traz aí, junto ao currículo, né, uma forma de implementar, né, o currículo do ensino fundamental e médio, no currículo paulista, promovendo o letramento científico e o protagonismo juvenil, desenvolvendo habilidades, competências, a reflexão crítica e conteúdos, reforçando a importância dos conhecimentos científicos e apresentando os procedimentos de análise envolvidos na sua produção. Então, a pré-iniciação científica também
dá embasamento para apresentar as premissas do currículo paulista. Então, aqui na competência geral número 2, né, dentro do currículo paulista, nós temos aí exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências. Então, para isso aí, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Então aqui nós temos as diferentes áreas, né, que são contempladas aí com atividades de pré-iniciação científica. Temos ciência da natureza, ciências humanas e sociais aplicadas, linguagens e matemática. Então, como essas áreas elas podem ser contempladas pela pré-iniciação científica, aliás, até mesmo para um projeto inscrito na Feira de Ciências. Então, através do tema contemporâneo transversal, né, que ele é multidisciplinar, ele é interdisciplinar, certo? Na competência geral número 4 aqui, né, utilizar diferentes linguagens, então, verbal, oral, visual, motora, como libras e escrita, corporal, visual, sonora e digital, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levam ao entendimento mútuo. E aqui existem responsabilidades específicas na pré-iniciação científica, né? Tanto do professor orientador quanto dos estudantes. No caso do professor orientador, nós temos aí a responsabilidade de orientar a pesquisa, mediar discussões e atividades do grupo, articular ações da pré-iniciação científica com o projeto pedagógico da unidade escolar, orientar a redação do projeto, da confecção do banner, do diário de bordo, etc. Então, fazer a orientação de toda a execução do projeto. E favorecer a comunicação da pesquisa na comunidade escolar. Tá? No caso dos estudantes, quais seriam, aliás, as responsabilidades desses estudantes envolvidos no projeto? Então, planejar e realizar a pesquisa, trabalhar em equipe, participar das reuniões do grupo, participar da redação do projeto, confecção do banner, do diário de bordo, etc. E apresentar o projeto em feiras de ciência e comunicar os resultados da pesquisa na comunidade escolar. Então estão aqui especificadas as responsabilidades do professor orientador e dos estudantes envolvidos nos projetos de pré-iniciação científica. Então nós vamos finalizando aqui, pessoal, a nossa ATPC. Muito obrigado pela atenção de todos, pela participação de todos e pela paciência. E fica aqui a oportunidade, então, de participar da 9ª Feira de Ciências das Escolas Estaduais do Estado de São Paulo. Então, boa sorte a todos os professores que já iniciaram o projeto, né, que já iniciaram seus projetos com seus grupos de estudantes. E para aqueles que ainda não iniciaram, fica a oportunidade aí aberta para vocês. Então, um grande abraço e até a próxima.